E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Fernando. Nós vamos seguir com mais uma aula do nosso curso de Algoritmos e Técnicas de Programação em C++. E hoje nós vamos resolver um exercício. O enunciado que nós temos para hoje é esse. As maçãs custam 30 centavos cada se forem compradas menos que uma dúzia, menos de uma dúzia. E 25 centavos se forem compradas pelo menos 12. Escreva um programa que leia o número de maçãs compradas, calcule e escreva o valor total da compra. Então, pessoal, é um programa para a gente fazer um cálculo, né, de total a pagar, mas é um programa que tem duas situações diferentes do preço da maçã, né? Se eu comprar menos que uma dúzia, cada maçã vai me custar 30 centavos. Mas se eu comprar de uma dúzia para cima, cada maçã vai me custar 25 centavos. Pelo enunciado do exercício, a gente percebe que a única coisa, né, que eu vou ter que digitar de entrada para esse programa é a quantidade de maçãs, né? Porque o próprio enunciado já nos fala aqui, né? Faça um programa que leia o número de maçãs compradas. Então, eu vou informar para esse programa a quantidade de maçãs e o programa vai ter que fazer esse cálculo conforme essa regra. Então, vamos lá, pessoal. Vamos escrever esse código. Eu já tenho aqui um projeto no Dev C++ já criado, nós vamos aproveitar esse arquivo aqui para a gente escrever o nosso código. Então, começando, né? Eu vou começar a criar uma variável para armazenar essa quantidade de maçãs. Eu vou chamar essa variável de quê? Então, ela vai ser do tipo int, porque quantidade de maçãs não tem sentido eu comprar meia maçã, né? Eu comprar quantidades fracionadas, maçãs eu compro apenas na unidade, então a variável int. Vou chamar essa minha variável de quê? E aí, o programa pode começar perguntando para mim para que eu informe a quantidade de maçãs que eu estou comprando. Então, digite a quantidade de maçãs. Estou escrevendo sem acento mesmo, então digite a quantidade de maçãs. E aí eu vou informar essa quantidade. Eu vou dar um cin na variável q. Então, até aqui eu só fiz a entrada de dados. Agora, gente, para eu fazer o meu cálculo do total a pagar, a gente vai usar uma estrutura de decisão, o comando if, certo? Nós vamos fazer, então, usando o comando if. E a lógica do comando if é, eu coloco a palavra if, eu abro parênteses, dentro do parênteses eu vou informar uma expressão lógica que eu vou avaliar. E aqui dentro do if eu vou primeiro verificar o seguinte, a minha lógica vai ser, a primeira verificação que eu vou fazer é se eu estou comprando, né? Então, se comprou menos que uma dúzia. É essa a verificação que eu vou fazer agora. Eu vou verificar se eu comprei menos que uma dúzia. Então, eu vou escrever a minha expressão lógica aqui dentro. Vou verificar se a minha variável q ela é menor que 12, certo? Se a minha variável q for menor que 12, eu vou poder calcular aqui dentro desse if o total a pagar. Então, eu vou criar aqui em cima uma variável de total. Então, eu vou criar uma variável do tipo float, vou chamá-la de total. E nessa variável, eu vou armazenar o total a pagar. Certo? Vamos voltar ao enunciado da questão e vamos relembrar aqui qual é o total, qual é o preço da maçã quando eu compro menos que uma dúzia. Então, aqui está falando, né? Se eu comprar menos que uma dúzia, eu vou pagar 30 centavos por cada uma. E se eu for comprar mais que uma dúzia, cada uma vai me custar 25 centavos. Então, usando as boas práticas de programação, aqui em cima eu vou criar uma constante, certo? E assim, não sou obrigado, né, gente, a criar uma constante. Mas eu vou colocar, até para a gente acostumar com a notação. Eu vou usar uma notação de macro mesmo. Então, eu vou fazer define. Eu vou chamar vou criar uma variável para guardar o preço da maçã. Então, eu vou criar uma variável chamada preço. E o preço da maçã é 25 centavos. E eu vou criar uma outra constante chamada preço promocional. Aliás, o preço normal da maçã, né, é 30 centavos para menos de uma dúzia, né? E o preço promocional dela, que é o preço quando eu compro mais de 12, é um preço de 25 centavos. Então, eu criei essas constantes.
Poderia fazer o meu código lá embaixo sem o uso dessas constantes, mas eu preferi fazer assim para a gente relembrando, né, o uso delas. Então, ok, criei essas duas constantes, preço e preço promocional. E agora, eu poderia, dentro desse if, calcular o total. Como que eu calculo o total? Eu faço assim, a variável total recebe a quantidade de maçãs compradas vezes o preço. Certo, gente? Então, observe, verifico. Se a quantidade for menor que 12, eu calculo o meu total pegando a quantidade e multiplicando pelo preço. Esse preço aqui é exatamente os 30 centavos que eu defini lá em cima. Agora eu vou usar um comando de se não, um else. Decidi fazer essa questão usando o desvio condicional composto. Então, vamos colocar um se não. Se não, se cair nesse else, a certeza que eu tenho é que a pessoa comprou 12 ou mais maçãs. Certo? Então, a certeza que eu tenho é, se eu cair dentro desse else, a pessoa comprou mais que 12 maçãs, 12 ou mais. E aí eu vou calcular o meu total, agora utilizando o preço promocional. Então, recebe Q vezes o preço promocional. Ok, pessoal. Depois de calculado o total, a única coisa que eu tenho que fazer é exibir o total a pagar. Então, eu vou apresentar uma mensagem, total a pagar, e eu vou exibir a variável total. Atenção que eu coloquei esse comando de cout após o meu comando de decisão composta. Poderia o cout estar dentro do comando de decisão composta? Poderia. Se eu quisesse colocar lá dentro, eu deveria tomar o cuidado de colocar esse comando em cada uma das situações, tanto na situação do if quanto na situação do else. Mas nesse caso, eu estaria duplicando o meu código, né? Eu estaria colocando a mesma linha duas vezes. Então, o mais interessante aqui, nesse caso, é eu deixar o meu comando de saída de dados, a resposta final do programa, logo abaixo o processo do cálculo do preço. Certo, gente? Eu vou diminuir a fonte aqui para a gente conseguir visualizar o código todo. E agora eu vou testar esse código, tá, gente? Vamos lá, vamos testar esse código. Vou pressionar F11 para a gente visualizar ele rodando. E o programa começa pedindo para eu informar a quantidade de maçãs. Então, eu vou fazer um teste, né, que é, vou digitar 11 maçãs. Certo? Se eu digitar 11 maçãs, o programa tem que aplicar o preço de 30 centavos por cada maçã. Certo? Então, se é 30 centavos cada maçã, eu comprei 11, realmente vou pagar 3,30. Então, tudo certo. Agora, eu vou fazer um teste, mais um teste. Vamos supor que eu tenha comprado 100 maçãs. Vamos lá. Vou digitar que eu comprei 100 maçãs. Tá comprando 100 maçãs, cada unidade vai me sair a 25 centavos, porque eu estaria usando um preço promocional. E aí eu pagaria R$ 25,00. Então o cálculo está certo também. E aí, gente, nós conseguimos, então, finalizar a questão. Certo? Assim, dessa vez, né, eu preferi fazê-lo usando essas constantes e coloquei alguns comentários também. É muito comum a gente colocar, né, um comentário para explicar, né, o que aquela expressão lógica quer dizer num código. Tá? Esse Q menor que 12, o que significa? Eu poderia colocar um comentário para estar facilitando a leitura por mim, futuramente, ou para algum outro programador. Os comentários devem ser incluídos no código, né, à medida que eles forem necessários. Não é interessante eu sair colocando comentários no código para sair comentando todas as linhas do meu código, comentando coisas que são óbvias. Eu não teria muito sentido eu chegar nessa linha Q aqui e falar assim, estou declarando variáveis. Não tem muito sentido. Mas um comentário interessante seria eu falar, por exemplo, que Q é a quantidade de maçãs. Isso aí seria um comentário interessante a ser feito. Certo? Na verdade, esses nossos códigos são bem pequenos, né? Então, esses comentários podem ser considerados opcionais, mas é interessante a gente entender, né, e já ir conhecendo e nos acostumando a usar essas boas práticas nos nossos códigos. Pessoal, então, nós conseguimos, né, resolver a questão. Nós usamos um comando de decisão composta.
certo? E vamos finalizar então por aqui. Agradeço a atenção de vocês e na próxima aula nós vamos seguir com resolução de mais algum exercício.